Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje a nossa convidada, Luísa Mendonça da Costa. A Luísa, ela é diretora da área de família do Chico Costa, da Sociedade Espírita Francisco Costa. Luísa, em primeiríssimo lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, Jader, a oportunidade de vir aqui falar desse tema tão caro para todos nós e que nos fazem entrar numa sintonia, numa vibração muito interessante que nos faz bem, principalmente nesse momento que vivemos tanta tribulação, né? Falar de Jesus sempre nos faz bem. Muito então, bem. Eu que agradeço a oportunidade. E quando a Luísa disse falar nesse tema, pois o nosso tema de hoje é as bem-aventuranças. Muitas pessoas ouvem falar as bem-aventuranças de Jesus, etc., mas não sabem exatamente o que são as bem-aventuranças. E é exatamente por isso que a gente trouxe a Luísa, para que ela não só falar sobre isso, mas como nos esclarecer a respeito das bem-aventuranças de Jesus. E como não poderia deixar de ser, a primeira pergunta para a Luísa é o que são, afinal, as tais bem-aventuranças, Luísa? Assim, resumidamente, o que são as bem-aventuranças, né? Elas são um cântico de amor e um cântico de compaixão. Jesus, quando proferiu essas bem-aventuranças no Sermão do Monte, ele estava falando para quem? Para nós, os estropiados, os aflitos, as pessoas que estão vivendo angústia, qualquer tipo de dor, sofrimento. Então, na verdade, as bem-aventuranças, elas aparecem no início do Sermão do Monte, ou no Código do Monte, né? Ou no Sermão da Montanha. Essas bem-aventuranças, elas não são leis, elas simplesmente é um convite. Jesus está nos convidando, diferente das leis mosaicas, que essa é uma lei, eu tenho que fazer, não posso matar, eu tenho que amar a Deus e amar, né? Sim. As bem-aventuranças não, ela é um convite. Porque o que nós queremos nessa vida? Nós queremos ser felizes, todos queremos ser felizes. E a gente sai a buscar a felicidade na viagem, na roupa cara, no passeio, muito dinheiro, no emprego, no sucesso. A gente sai buscando a felicidade aí. E aí Jesus vem para dizer o seguinte, a felicidade não está aí. Ele vai nos mostrar que a felicidade está em outro lugar. E muitas vezes, no meio de uma aflição, eu descubro essa felicidade. Porque eu descubro que eu não estou sozinha, eu reforço a minha fé e é nesse momento que a felicidade chega para mim. Então, bem-aventurados, felizes são vocês que estão percebendo a presença de Deus, né? Então, é nesse sentido. Agora, Luísa, assim como tu falaste nas leis mosaicas, que são 10, né? Existe um número pré-estabelecido, um número para as bem-aventuranças? Digamos assim, a primeira bem-aventurança XYZ, a segunda. Existe isso? São numeráveis as bem-aventuranças? É que depende, porque há muita especulação, né? Para começar, os estudiosos dizem que nem Jesus nem falou nas bem-aventuranças. Porque bem-aventuranças, na verdade, ela está lá no Velho Testamento. Aparece muitas vezes as bem-aventuranças. E eles dizem que Jesus teria dito assim, avante.
avante os aflitos, que serão consolados. Faz mais sentido, né? Quando a gente pensa bem-aventurado, a gente pensa assim, então Jesus quer, Deus quer que eu seja aflito? E a tradução, ela foi rolando, então a gente usa as bem-aventuranças. Mas Jesus teria dito assim, avante. Então, lá no final do túnel, existe uma esperança, existe um reino de Deus, tá lá adiante. E aí a gente vai ver, em Mateus, ele vai descrever 8, 9 bem-aventuranças. Mateus fala, e Mateus vai falar do Sermão do Monte. Lucas vai falar do Sermão da Planície, porque também para nós não interessa saber onde é que Jesus estava quando proferiu isso. E Lucas descreve apenas 4. Então, assim, nós estamos nos baseando em Mateus, que é o que é mais difundido, é mais comentado, né? Agora, deve-se levar em conta, quando se lê a Bíblia, nas N traduções, na potência N de mãos, de todas as características, de todas as crenças que reescreveram a Bíblia. Isso tem que ser levado em conta também. Quando é o Sermão da Montanha, quando é na planície, quando é bem-aventuranças, quando é avante, Exato. né? Não é, Luísa? E não, a Bíblia não deve ser encarada como um livro lido ao pé da letra. Exatamente. Sem falar que os termos vão mudando de sentido, né? Lá quando a gente fala a primeira delas, na descrição de Mateus. Bem-aventurando os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então eu tenho que ser pobre de espírito, porque hoje, o que eu digo quando alguém muito fofoqueiro, muito idiota, alguém meio imbecil, eu digo, esse é pobre de espírito. Nós usamos esse termo. Então, se eu for fazer essa leitura assim ao pé da letra, não faz sentido. Jesus quer que sejamos assim, fofoqueiro, idiotas? E não é isso. Pobre em espírito, na verdade, naquela época, queria dizer alguém que, do ponto de vista espiritual, é muito pobre, que sou eu. Eu não consigo perdoar como manda os mandamentos. Eu não consigo amar ao meu inimigo. Eu não consigo nem amar aquela pessoa bem simpática a mim, amar como eu me amo. Não amo, eu amo muito mais os meus filhos, os meus familiares, do que eu amo as outras pessoas. Então, de fato, eu sou pobre em espírito. Eu tô numa caminhada. Por isso que ele diz, avante, avante, porque você vai chegar lá. Né? Então, os termos a gente precisa ler, estudar e se auxiliar desses ilustres que debruçam não só nos livros publicáveis, mas nas línguas originais, né? Nos papiros lá, aqueles que vão lá e trazem essas diversas interpretações que a gente precisa cuidar. Tu falaste bem quando tu disse que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Agora, isso é uma utopia. Nós não conseguimos amar a Deus mais do que nós amamos. Quer dizer, eu estou dizendo que é uma utopia. Eu acho que isso é uma utopia. Eu não creio nisso, francamente. Na hora do aperto, como se diz, eu amo muito mais a mim, muito mais ao meu filho, do que a Deus. Isso é uma maneira de eu pensar. Não significa dizer que as pessoas tenham que pensar assim. Eu não escondo o meu pensamento. Infelizmente, é esse. Luísa, qual o objetivo que Jesus tinha em falar sobre o que nós estamos chamando de bem-aventurança no Sermão da Montanha? Te pergunto, alongo um pouquinho mais a questão. Era muita gente nesse Sermão da Montanha? O que os historiadores dizem a esse respeito? Existe aí também alguma controvérsia. Eu consegui perceber muitos dizendo o seguinte: Jesus teria falado para os discípulos. Isso é muito visto em vídeos, em livros, falou para os discípulos. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai dizer diferente. Ele vai dizer que Jesus subiu no monte, assentou-se, olhou para os discípulos e lá tinha uma turba agitada. O que é turba agitada? Uma multidão de estropiados, aflitos. Então, quando ele proferiu, Humberto de Campos diz
que ali tinha uma turba agitada. Então, quem é que estava lá? Olha, pode ser que mais perto estivessem os discípulos, ao longe, enfim. Tu falaste nas bem-aventuranças, no número delas. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos. Tem mais alguma dessas famosas bem-aventuranças que tu poderia citar agora para os nossos telespectadores? Então, eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas bem-aventurados os pobres em espírito. Mateus coloca como primeira. Não é os pobres de espírito. Pobre em espírito e pobre de espírito. Tem as duas, eu não saberia dizer qual é o mais certo. Eu já vi as duas e para lá e para cá, as duas. Eu prefiro ficar os pobres... Espírito. Não, eu prefiro ficar os pobres em espírito. Eu tenho a sensação que fica mais fácil de entender... Eu sou pobre em espírito hoje, amanhã eu não serei mais, sim, né? Claro, sim, nesse momento que eu estou aqui internada nesse planeta, porque eu sou pobre, porque senão eu estaria em outro lugar. Agora, tu disse que amanhã eu não serei mais. No meu caso, vai demorar muitos amanhãs até eu deixar de ser um pobre em espírito. Com certeza. Né? Outras. Então, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança de todas foi a que me bateu, porque eu não sou mansa. Eu nunca fui mansa. Eu sou muito braba. E quando eu vi que os mansos herdarão a terra, isso para mim foi um susto. E eu pensei, tá tudo errado, né? Então, as pessoas que me conhecem, na minha família principalmente, meu apelido era de Pimentinha. Então, assim, eu tenho uma língua afiada e tenho resposta para tudo. Então, quando eu percebi isso e eu consegui... E aí, o interessante é isso. Quando você detecta que esse é um problema, a mansuetude é necessária, você começa a trabalhar nela. E aí, você percebe que, ok, dá para resolver. Indo adiante, quarta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão acolhidos em misericórdia. Bem-aventurados os que são puros ou são limpos de coração, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são pacificadores e os pacíficos, né? Porque também vão ser acolhidos por Deus. E por último, bem-aventurados todos aqueles que são injustiçados, que são perseguidos pela justiça. É deles o reino de Deus. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas voltaremos a falar sobre as bem-aventuranças no segundo bloco. Não saia daí, 2 minutinhos a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô, saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E está conosco hoje, para quem está ligando a TV agora ou começando a assistir o programa agora, a Luísa Mendonça da Costa. E ela vem lá da Sociedade Espírita Francisco Costa. E nós estamos falando aqui sobre as bem-aventuranças de Jesus.
E a Luísa, no finalzinho do primeiro bloco, ela falou sobre os puros de coração verão a Deus. É uma das bem-aventuranças. Isso significa dizer, Luísa, que no estágio evolutivo em que nós, habitantes desse planeta escola chamado Terra, ainda não temos condições não só de ver a Deus, já nem me refiro a ver a Deus, mas entender exatamente Deus. Porque eu digo entender exatamente, essa palavra é muito importante, o exatamente, porque muitas pessoas entendem Deus como um ente que está lá em cima, nas alturas, observando tudo. Deus permite, Deus não permite, carimba aqui, carimba, permitido, não permitido. É por aí a coisa. No nível que a gente está, a gente não consegue. E aí é muito interessante, tem uma passagem desse livrinho, Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, onde Jesus está na sala de Simão Pedro com várias pessoas. E uma esposa de um criador de cabras, ela chega e pergunta para Jesus, olha, eu já entendi o que é isso, eu já entendi o que nós temos que amar a todos, temos que perdoar, tem 70 vezes 7. Teoricamente eu já entendi como nós entendemos, mas eu não sinto isso ainda, né? Então ela muito humilde, muito sincera, se colocando assim. E aí Jesus faz aquele silêncio e ele pensa, bom, qual é a atividade dessa senhora? Criadora de cabras, marido é criador de cabras, ela trabalha com leite. Aí ele começa a fazer a pergunta para responder o que é ser puro de coração. Ele vai dizer assim, como que você lida com essa ânfora de leite no final de cada trabalho? Eu preciso limpar muito bem, que se tiver um vestígio de leite, esse vestígio, essa gota de leite vai azedar todo o outro que chega novinho. E Jesus vai dizer o seguinte, exatamente isso que nós temos que fazer. O nosso coração está muito cheio de sujidade. Então, enquanto a gente tem esse monte de imundície dentro do coração, a palavra boa chega e ela se contamina. Então, por que ele diz que bem-aventurados os puros ou limpos de coração e ele faz o paralelo da criancinha? Venha minhas criancinhas. Porque elas têm a espontaneidade, elas têm a pureza. Quando elas dizem, essa comida não está boa, ela não está pensando em ofender a cozinheira. Ela não está boa, ela disse por pureza. E isso nós não temos. A gente tem essa pureza lá na infância e a gente vai perdendo com um monte de artimanhas e um monte de situações, né? Então, nós precisamos ir limpando esse nosso coração para que essas palavras que a gente concorda que são lindas e que são verdadeiras, elas possam entrar e elas possam então fazer sentido, que elas não se contaminem com o que nós temos lá dentro. Perfeitamente. Agora, Luísa, voltando às bem-aventuranças, no Sermão do Monte, em que circunstância, por exemplo, Jesus falou para aquelas pessoas que o estavam assistindo? Esse momento do Sermão do Monte, porque eu sempre tenho esse questionamento. Quando eu leio Mateus, Lucas e tal, eu penso, que circunstância foi essa? Por que ele disse isso? Por que Jesus fez esse sermão, né? E aí lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 11, para quem quiser depois ir lá dar uma olhada, Humberto de Campos vai descrever a situação. Ele vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum, hospedado na casa de Pedro, e nesse meio tempo as pessoas começaram a ter notícias do reino, né? Desse novo reino, da Boa Nova, e aquilo começou a se espalhar, e justamente a ideia era que era um reino para os sofridos, aflitos, estropiados. E quem são esses? A maioria, a grande maioria, né? E aí essas pessoas começaram a se acercar dessa região de Cafarnaum. E começaram a se acercar dos discípulos. Iam na casa de Tiago, iam na casa de Pedro, buscando Jesus, buscando informação. E numa dessas situações, 3 criaturas da região chegam na casa de Levi. Levi, dentre todos, era o único que tinha assim, instrução, que tinha poder aquisitivo, morava num grande palácio. Levi estava em casa quando chegam 3 criaturas
E aquelas criaturas sofridas chegam e dizem para Levi o seguinte: nós estamos nos colocando à disposição, nós queremos participar desse reino, nós estamos aqui trazendo a nossa contribuição, a nossa boa vontade e queremos participar. Levi olha para aqueles 3 e diz assim: mas de que jeito, Lisandro, você é um aleijado, como que você vai ajudar? Ele olha para o outro, né? Áquila, você foi expulso da tua família, acusado de coisas horrorosas. E você, Pafos, você é um aflito, atormentado. O que vocês têm para oferecer? Vocês não têm nada. Não, o reino de Deus é para pessoas fortes, pessoas que têm condições. E eles já estavam se sentindo angustiados, ali se sentiram humilhados e saíram cabisbaixos. Alguns minutos depois, Jesus chega com André na casa de Levi. E estão lá numa conversa e Levi, muito ingênuo, feliz, rindo, brincando, e conta para Jesus isso que aconteceu. Você acredita que chegaram aqui aqueles 3? Imagina, Jesus olhou para ele com muita calma, e aí tem que ir lá no livro para ler o que Jesus disse, né? E disse a Levi: não foi para os sãos que eu vim. Se eu quisesse fortaleza, se eu quisesse força, eu teria ido em Roma buscar os soldados. E aí ele dá toda uma explicação que faz todo um sentido. Quer dizer, não naquele momento, porque Jesus sabia o que passava nos corações. Mas naquele momento, então, para fazer esse esclarecimento, ele sai com todo mundo, sobe no monte e profere esse sermão. E ao proferir esse sermão, ele estava dando uma lição para Levi, que era um intelectual, rico, forte, estava dando uma lição para quem estava sofrendo. Na verdade, ele estava gerando um sentimento de igualdade, todos. Então, assim, você que é aleijado agora, calma, avante, adiante você terá a recompensa, o consolo, né? Então, na verdade, era um sentimento assim, fiquem todos tranquilos, não vamos nos rebelar, se desesperar, porque aí não só piora, né, a situação. E isso é uma mensagem que Jesus trouxe para aqueles que o estavam assistindo e para nós também, 2000 anos depois, 2000 anos, faz todo sentido, faz né? Absolutamente todo sentido, né? Por isso que lá no início é um cântico de amor, as bem-aventuranças, um cântico de amor e compaixão, né? Porque olha que consolo. Agora, você tem que ter as bem-aventuranças na sua mente, porque a hora que a dor vier, você tem que puxar e tem que saber usar. Claro que na hora do desespero, tem umas bem-aventuranças, você nem quer saber. Mas você, estando com elas aqui dentro, na situação você consegue usar, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos fazer um link das bem-aventuranças com o Evangelho segundo o Espiritismo e com Kardec. De que forma que Kardec trouxe as bem-aventuranças para compor o Evangelho segundo o Espiritismo? Essa explicação eu uma vez assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, e ele faz esse link com Allan Kardec. E eu achei sensacional, porque para mim o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já tinha passado quantas vezes por cima dele, ele tomou um significado bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, as bem-aventuranças, solta da ideia de reencarnação e de evolução, ela é simplória. No momento que você entende a reencarnação e que você entende o processo de evolução, ela faz todo sentido, faz toda a diferença. Aí o que o Kardec faz? Ele começa, com o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, né? Então, Jesus disse. Sim, Kardec traz a fala de Jesus. Eu não vim destruir a lei. E ele trabalha todo o primeiro capítulo nesse sentido. Depois, eu não sei se o segundo há muitas moradas na casa do meu pai, né? Eu também não lembro na sequência do Evangelho. Mas enfim, são 4 pilares. Não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do meu pai, meu reino não é deste mundo, acho que é o segundo. E depois, não é possível vir ao reino se não nascer de novo, né? Sim, exatamente. Enfim, são esses 4 capítulos. Depois que estabelece tudo isso, que ele mostra assim, existe reencarnação, existe o processo
evolutivo, existem outras moradas, né? Ok, estabeleceu e colocou os 4 pilares, como diz Haroldo, né? 4 pilares. Aí ele traz a primeira bem-aventurança. E aí ele não traz na ordem de Mateus, ele traz bem-aventurados aflitos, que serão consolados. O capítulo 5 do Evangelho é o capítulo mais longo que existe dentro do Evangelho, e aí ele vai trazer o estudo das aflições, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, bem sofrer, mal sofrer, a questão do suicídio. Então ele trabalha todas as aflições. No capítulo 6, ele corta as bem-aventuranças e ele traz o Cristo Consolador. Então, ele mostra assim, ó, tá aflito? Calma, aqui tá o Cristo para consolar, e depois ele continua com as bem-aventuranças. E aí ele organiza assim de uma forma, chega a ter um capítulo, vai até o 9º. Um capítulo ele agrupa de 2 em 2, tem capítulo que chega a ter 3 bem-aventuranças. Mas aí ele vai trabalhando não na ordem de Mateus, que a gente não sabe nem se foi a ordem correta, mas enfim, ele usa uma lógica kardeciana e ele organiza. E faz um sentido muito especial, né? Luísa, estamos sinalizando que nós temos 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu quero que tu, de forma bem sucinta, tu me responda se tu acha, qual é a tua opinião, que sem a reencarnação a justiça de Deus não existe? Ou, na tua opinião, sem a reencarnação, Deus é justo, dá para uns uma vida tranquila e Deus dá para outro uma vida totalmente atribulada? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você só consegue entender a justiça de Deus por causa da reencarnação. São condições sine qua non. Eu não consigo perceber que não tem como. É justamente bem-aventurados aflitos. Está aflito hoje? Calma, daqui a pouquinho. Essa aflição pode ser por uma coisa que você fez agora, ou pode ser lá uma causa e efeito, porque existe uma lei. Sim. Nós estamos imersos nessa lei, né? A vida é uma só do espírito. Justamente. Mas não do corpo. Exatamente. Isso é muito claro. Luísa, se tu quiser, tem mais 15 segundos, fica à vontade. Eu agradeço e assim, convido que leiam então esses livros, né? Primícia do Reino, que é um livro da Amélia Rodrigues, A Boa Nova, maravilhoso, sempre estou às voltas com ele, e esse aqui, Jesus no Lar, que conta essa historinha do tirador de leite das cabras, né? Sim. De Neio Lúcio. E esse livro também, O Código do Monte, que o nosso gaúcho, Sérgio Lopes, mostra bem. Uhum. Que ele faz o Código do Monte, onde ele relaciona todas as bem-aventuranças com as virtudes que deveremos desenvolver, e ele faz ainda uma relação com nossos chakras. E essa subida no monte vai nos chegar ao cume, é onde nós podemos então ter condições de fazer a caridade. Depois dessa aula aí, o que nós vamos fazer? Infelizmente, a gente só tem que se despedir, porque o nosso tempo acabou. Não sem antes, Luísa, agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir participar do nosso programa. E também agradecer a você, telespectador, que nos assiste, e aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa, Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.